Neste vídeo eu vou ensinar duas coisas que brasileiros fazem de forma instintiva em inglês, mas que na prática só funcionam em português. Se você faz uma dessas coisas, veja agora como evitá-las. Olá English Speaker, meu nome é André Mário e esse é o canal que você assiste todos os dias. Aqui você encontra dicas importantes para você que já estudou inglês no Brasil de diversas formas e também em diversas escolas, mas não conseguiu aprender ou não conseguiu atingir o nível de fluência desejado. O meu objetivo é mostrar que apesar da educação muitas vezes precária no Brasil, no nosso país, ainda assim é possível ir além do que é ensinado nas escolas regulares ou mesmo em cursos de inglês pelo Brasil afora. E aí, você já estudou inglês na escola e não saiu do verbo to be? Então este vídeo é para você. Você já passou vários semestres numa escola de idiomas e não conseguiu o que você queria, que era falar inglês fluentemente? Então este vídeo também é para você. Antes de iniciarmos, eu quero dizer que é muito importante que você se inscreva caso ainda não seja inscrito aqui do canal, para que você não perca os próximos vídeos e dicas, sugestões, curiosidades, atalhos para você chegar mais longe e mais rápido com o seu inglês. Então, não perca tempo, se inscreva, porque pelo menos isso ainda é de graça. A nossa língua portuguesa é muito rica, cheia de sotaques, formas de falar, e apesar de termos menos palavras que a língua inglesa, por exemplo, ainda assim temos mais formas de expressar sentimentos que transformam o português em um idioma muito versátil. Por conta dessa riqueza toda, é às vezes difícil para os brasileiros se dissociarem dos maneirismos, da musicalidade e também dos sons que atribuímos a algumas letras no nosso português. E o que fazemos? Colocamos esses sons na nossa língua estrangeira, na língua estrangeira que queremos aprender. Isso caracteriza um erro? Não necessariamente. Entretanto, é importante notar que muitas vezes essa forma de falar do brasileiro pode levar a erros que dificultam o entendimento. Mas em momento algum, ter um sotaque pode ser ou deve ser considerado um erro. Então, quais são algumas dessas coisas que brasileiros fazem que tornam o inglês deles tão fácil assim de identificar? A primeira delas é o som da letra M. Ah, mas por que isso seria um problema para o brasileiro se nós também temos o mesmo som que é atribuído à mesma letra, ele soa exatamente como é em inglês? Bom, é muito simples. Como você pronuncia em português mesmo a seguinte palavra? Se você respondeu sim, parabéns, a sua pronúncia é igual a de 98% dos brasileiros. Pois é, nós costumamos pronunciar como se fosse um N os M's nos finais das palavras. Por isso, nós sempre falamos trem e não trem, capim e não capim, jardim ao invés de jardim. Agora, isso pode ser considerado um erro em português? Naturalmente que não, pois isso já faz parte da identidade linguística do brasileiro. Os portugueses não falam assim, os angolanos não falam assim, isso é coisa nossa. Mas a partir do momento que você faz isso também em inglês, você pode sim estar cometendo um erro devido à grande quantidade de palavras em inglês que terminam com M e N e você acaba confundindo. Por exemplo, suponhamos que você queira falar gym, academia, mas acaba falando gin, que significa aquela bebida de álcool destilado. Você quer falar Tem, nome de pessoa, e acaba falando ten, o elemento químico estanho. Você quer falar Pam, outro nome de pessoa, a forma curta da palavra Pamela, e acaba falando pan, panela. Você quer falar com, o domínio do site .com, etc. Você acaba falando con, que é um sinônimo de desvantagem. Você quer falar webcam, mas acaba falando webcam, que seria algo como lata virtual. Você quer falar bam, que é a representação do som de surpresa, e acaba falando bin, e muitos outros. Escreva aqui nos comentários se você troca ou trocava esses sons em inglês e outros exemplos que podem ser facilmente confundidos em inglês. Então, não se esqueça, ao final das palavras, certifique-se de que você está atribuindo o som corretamente. O que for M deve ser pronunciado M e o que for N deve também ser pronunciado N. Você pode até mesmo praticar a pronúncia passando a falar a palavra sim ao invés de sim, só para você se acostumar mesmo. Antes de irmos para o segundo item da nossa lista, eu quero dizer que aqui na descrição do vídeo há um link para que você possa baixar gratuitamente o nosso PDF com algumas outras dicas para brasileiros evitarem cometer erros em inglês. Tudo escrito de forma objetiva e simples, para que você atinja uma melhor pronúncia e, consequentemente, fluência em inglês. Então, não perca! Outra coisa que nós brasileiros fazemos de forma natural é sorrir ou colocar o formato de sorriso na hora que estamos falando alguns sons, principalmente o som I, da letra I. Podemos ver isso em palavras como igreja, invisível, interessante. O formato do sorriso que fazemos é para deixar a letra com um som um pouco mais agudo. Em inglês, porém, o som da letra I pode ser basicamente feito de duas formas. O mais conhecido é aquele que é aberto, como em palavras como life, knife, pie, ou seja, o som é I. O segundo som não é tão aberto assim quanto o primeiro, é um som um pouco mais fechado e não é agudo. Ou seja, tenta fazer o mesmo som da letra I em português, só que sem puxar os cantos da boca para formar aquele formato de sorriso. Desse modo, você vai pronunciar E. É necessário abrir a boca um pouco mais e talvez até imaginar como se fosse possível a letra I com acento circunflexo. Ah, mas dá na mesma, a diferença não é tão grande assim. Não.
Se você não prestar atenção nessa diferença, assim como no caso anterior, você vai acabar dizendo outra coisa além daquilo que você intencionava. E por mais que o contexto ajude a não deixar esse tipo de mal-entendido acontecer, ainda assim há casos em que você vai querer dizer uma coisa e acabar falando outra. Por exemplo, você pode querer dizer kiss, que significa beijo, e acabar dizendo keys, chaves. Você pode querer dizer feet, que quer dizer caber, e acabar dizendo feet, que é o plural de pé. Você pode querer dizer bitch, que é o feminino de cachorro, e acabar dizendo beach, que quer dizer praia. Você pode querer dizer hit, que quer dizer bater, e acabar dizendo heat, que é esquentar. Você pode querer dizer sit, que é o verbo sentar, e acabar dizendo seat, que significa assento. Se bem que esse não teria tanto problema, mas você pode querer dizer shit, que quer dizer um palavrão em inglês, e acabar dizendo sheet, que nada mais é que uma folha de papel. Enfim, há muitos outros exemplos. Deixe aqui nos comentários outros exemplos em que os dois sons podem confundir muito em inglês, e se você já cometeu este erro. Quais são as palavras que você confundiu? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não deixe de clicar no botão gostei e veja na descrição links importantes para continuar fazendo progresso de verdade com o seu inglês. Muito obrigado e eu volto já.